Mas o assunto agora é a vitória do líder do campeonato. Ele que venceu simbolicamente o primeiro turno. O Palmeiras fez 2-1 para cima do meu Inter. Um jogo com dois tempos distintos. No primeiro, o Palmeiras deitou. No segundo, como é que o Inter apareceu pro jogo? Quem diria, né, mano? Palmeiras não tem mais rival. Melhor equipe do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Inter tentando ampliar sua vantagem na ponta da tabela. No Colorado, Mano Menezes precisou escalar seu sistema defensivo com muitos desfalques. Do outro lado, foi dia de estrear em casa, reserva diante do América. Flaco Lopes ganhou a vaga de Merentiel. Curioso é que o Palmeiras contratou 2 atletas para reforçar o setor ofensivo, para trabalhar dentro da área. Mas eis que um zagueirão pintou por lá. E Gustavo Gomes segue em um ano de artilheiro. 8 gols na temporada, 7 somente no Brasileirão. Gustavo Gomes, que é bom pelo alto, fica atento na primeira trave, põe no pé, desvia para dentro na frente do goleiro Daniel. Zagueiro, tenho que defender, mas fico feliz também por todas essas marcas, recorde, né, que não só mérito meu, é mérito do nosso time, do Palmeiras também. O Palmeiras seguiu apertando, tentando ampliar a vantagem. Temperatura quente em campo e fora dele também, como nessa discussão entre Mano Menezes e a comissão de Abel Ferreira. O que rolou exatamente ali com a comissão do Abel naquele momento que a gente viu até você fazendo o gesto do fala muito ali pra eles? Nem precisa fazer gesto nenhum, né? Todo mundo vê, né? Mas nos entendemos bem já no intervalo aí, eu fui até o auxiliar e nos abraçamos e segue tudo bem. Coisa de beirada de campo. Mas antes mesmo dessa conversa, Mano viu sua equipe sofrer o segundo gol. Scarpa cobrou falta e no rebote de Daniel, Murilo guardou. O VAR entrou em ação e anulou o gol palmeirense. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né? Onde é que pararam o frame? Né? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das 4 linhas pelas 2 equipas que têm que ser protagonistas. E não por uma terceira. É só isso que eu espero. E eu perguntei ao juiz se este VAR era o mesmo de São Paulo. O Palmeiras de Abel não se acomodou e teve uma sequência de tirar o fôlego de qualquer torcedor. Começando com esse chute de Dudu, bem defendido por Daniel. Logo depois, Zé Rafael carimbou a trave do goleiro colorado 2 vezes. Por falar em trave, Mano Menezes colocou Alemão em campo na etapa final. E o atacante fez essa jogadaça e carimbou o poste. Mas ele teve outra chance. Boa troca de passes do Inter e Alemão guardou. 1-1. É do garoto alemão. Ele entrou para empatar o jogo e conseguiu. No momento mais complicado da partida para o Palmeiras, coube a base resolver a situação. Vanderlan encontrou Gabriel Menino na área e o volante recolocou o Verdão em vantagem. Cruzamento rasteiro, a marcação só olhou. Menino mandou para a rede aos 42 minutos. No final do jogo, o Palmeiras amplia, faz 2-1 o Verdão. E olha que o Inter ainda teve mais uma chance de igualar, mas o Everton garantiu a vitória e a vantagem de 4 pontos para o rival Corinthians. Uma grande defesa no final do jogo para segurar um placar, acaba sendo aí o gol do goleiro, né? Lógico que eu fico feliz. Acho que foi um bom jogo, onde o Internacional na segunda parte cresceu, não podemos mentir, cresceu, e foi, na minha opinião, pelas capacidades físicas. E nós, com a nossa alma, com o nosso coração, com a ajuda dos nossos torcedores, ganhamos porque acreditamos até ao fim. Infelizmente, no finalzinho, tomamos o gol aí do 2-1, que nos deixa chateados por aquilo que fizemos no segundo tempo, mas com perspectiva de continuidade para frente, de maturidade de equipe, de aprendizado, que é o que acontece nesse tipo de jogo. E como os próximos dias serão de Copa do Brasil, as 2 equipes têm a semana livre para recuperar todo mundo. O Verdão visita o Ceará e o Inter recebe o Galo. Não podemos deixar de buscar a vitória contra o Atlético. Já estamos a 3 jogos sem vencer. Eu acho que até vou ficar maluco, não é? Com esta semana vai parecer um mês. Bom, era meu Colorado, do outro lado o adversário. Como torcedora, tô sofrendo até agora.
Mas é o seguinte, Dedê, Fala, o Palmeiras termina o primeiro turno como o melhor ataque, a melhor defesa, a única equipe que não perdeu fora de casa até agora. O Palmeiras tem números que impressionam. O Abel Ferreira ainda não conquistou o Campeonato Brasileiro, tá louco para ter essa conquista na sua galeria de títulos. O problema todo é que o Palmeiras jogou um primeiro tempo perfeito, massacrando o adversário, super ofensivo, fazendo valer o poder da torcida. O Gustavo Scarpa estava no dia, o outro Gustavo Gomes a mesma coisa, o Dudu estava por ali pelo lado, o mercado não conseguia marcá-lo, só que no segundo tempo mudou. O Inter realmente se impôs, parece que perdeu o medo de jogar no Allianz Parque e conseguiu empatar a partida, só não segurou o resultado. Golaço, hein? Golaço alemão, hein? Golaço do alemão, E a bola na trave, que eu... Não, mano, tomei maior susto, tio. Mano, que susto, mano. Rapaz do céu. Vai que, né? Que susto, Leirão. Que beleza. Rapaz, deixa eu falar, golaço do alemão, hein? E a bola na trave. A bola na trave! Amiga! Amiga maluca, mas também teve 2 bolas na trave do Palmeiras. Posso falar? O Dudu fez compra, hein, irmão? O Dudu foi no mercado fazer compra, hein? Porque, irmão... graças a Deus. Passou por cima, passou não do mercado? Rapaz do céu, hein, Dudu? Não, ele tava deitando no primeiro tempo. No primeiro tempo, deitou? Deitou. Rapaz, o segundo tempo foi melhor pro Internacional. Deitou. Mas, né, gente, né? Tudo normal, né? O Palmeiras venceu mais fora do que em casa, do que jogando em casa, né? Perdeu 2 em casa pro Ceará e pro Atlético Paranaense. Agora, a campanha é maravilhosa. São 4 pontos a distância pro segundo colocado, que é o Corinthians. Legal, né? Uma rivalidade paulista no Brasileiro. Só que o Palmeiras tem repertório. E agora, aqui, a tristeza de ver a diferença de elencos, a diferença de tudo. Hoje o Inter é um time esforçado, uma equipe que demorou para se ajustar, para se encontrar em campo. Se tivesse sido validado o gol do Palmeiras, se tivesse terminado o primeiro tempo 2-0, provavelmente... O do Murilo, né? O gol do Murilo, que foi anulado. Aliás, eu sou contra, porque o Inter, com o próprio mercado contra o Botafogo, fez um gol assim, anularam. Era 3-2 pro Inter e 5 minutos depois o Botafogo... Do Beira-Rio. Do Beira-Rio, o Botafogo foi lá e ganhou o jogo. Então, esse impedimento ajustado. Infelizmente, o VAR ele tem que traçar essa linha e a gente vê que aparece bem o braço não conta, né? E realmente é bem difícil, Denilson. Eu não sei se se estivesse no VAR, marcaria isso, porque essa linha tem que ser traçada e é bem complicado. Mas não é o primeiro caso no Brasileirão, não é? E nesse caso, eu vi muita gente falando, mas o juiz... Isso é pro VAR, quem traça a linha é lá em cima, a cabine do VAR, então esse o juiz só fica lá embaixo esperando. E tem o tal do frame lá que os caras falam, né? Da saída da bola qual e é tal, o frame? Vai ser, na hora que... Qual é a hora que você bate na bola? É difícil. Eu em alguns momentos falei aqui nesse tipo de lance tão ajustado assim, eu daria o gol, sabe? Na Inglaterra é assim, só que a Inglaterra não é o Brasil. Então não adianta ficar comparando. Inglaterra não é o Brasil. A regra lá, a FIFA autoriza que seja dessa maneira. Poderia ser assim aqui no Brasil também, né? Se ser bem ajustado assim, você tem que validar o gol. Que não é o caso aqui no futebol brasileiro. Você falou aí da saída de bola, então tem um problema nesse tal do frame aí para saber onde o contato da bola realmente. E aí você consegue traçar a linha. O VAR está sendo muito questionado nesse Campeonato Brasileiro. Várias vezes a gente tem falado sobre o comportamento da arbitragem. Por exemplo, que não deu tempo, que a gente teve que virar a rede. A gente estava falando do pênalti do Giovani, do Alonso no Giovani, né, no Galo. Puxa, na frente do árbitro, na cara do árbitro. Precisava nem o do VAR, mas aí você concorda que nesse caso, aí a gente pode questionar a arbitragem de campo. Só que aí, o que o árbitro pode fazer? Ele tem que esperar que alguém lá em cima vá traçar a linha. Aconteceu, lembra no jogo Atlético Goianiense e Corinthians? Que o gol do Atlético Goianiense, também a hora do frame exato. Também, exatamente. Então é um problema, mas infelizmente essa é a regra. Agora, esse gol anulado, na minha opinião, ele mudou toda a história da partida, porque o Abel Ferreira sabe que o Palmeiras acabou, não sei se recuando, ou se o Inter também começou a pressionar o Palmeiras, porque o primeiro tempo foi horroroso do Colorado. Eu fiquei com vergonha. O volume de jogo do Palmeiras era para muito mais. Também né, mano? Aí, no segundo tempo, entrou o Alemão, mas o Alemão já entrou em várias partidas e não resolveu. Nessa ele estava inspirado. E
Mas é uma pena, porque o Inter empata, que eu acho que era o mais difícil, era conseguir até um gol, fazer um gol no Palmeiras. O Everton teve uma atuação perfeita no segundo tempo. Que goleiraço, como a seleção brasileira está bem servida. Ele fez uma defesa no aquela que ele do Maurício, aquela que ele faz que assim. defesa. E aquilo ele sabe o que está fazendo, né? Reflexo. Confiança, o goleiro está confiança, uma boa defesa, um bom time começa com um bom goleiro. O Palmeiras está muito bem servido de goleiro. Sensação de estratégia do Palmeiras nos jogos, jogando em casa, que o começo do jogo começa com muita intensidade a equipe do Palmeiras, mas não consegue manter, até por uma questão dessa entrega toda. Eu acho que tem uma questão física aí que pesa bastante para a equipe do Palmeiras no segundo tempo, porque eles começam muito forte o primeiro tempo, tentando fazer resultado, e aí no segundo tempo pesa um pouquinho a questão física. Eu acho que aconteceu isso na partida contra o Internacional, por isso que o Internacional conseguiu ter mais volume de jogo, mais espaço. Eu acho que estava mais inteiro na reta final do jogo. Falar uma coisa, como tá fazendo falta o Rony, né? Lances que se ele estivesse em campo, acho que ele resolveria com mais facilidade. Uma pena pro Palmeiras. E teve um momento fofura também na partida, antes do jogo. Na hora de entrar em campo, os atletas palmeirenses fizeram uma campanha para estimular a adoção de cães. Então, cachorrinhos e cachorrinhas nas mãos, no colo dos jogadores do Palmeiras. E eles cantaram o hino nacional, fazendo essa campanha bem legal. Eu que já adotei um cachorro, sei o quanto é difícil, não é? E você pegar um cachorrinho, e ainda mais no meu caso, que eu peguei um cachorrinho que já tinha quase 10 anos de idade, então é legal. Gente, muda a vida, é um amor único, e parabéns ao Palmeiras por abraçar esse tipo de causa. Qualquer causa que os jogadores façam. Tomara que algum jogador do Palmeiras tenha adotado mesmo um cachorrinho como esse. Se tiver essa notícia, mandem pra gente a assessoria do Palmeiras, não é? Boa. Porque eu acho isso sensacional. O cachorro maior era o do Gustavo Scarpa, ele não tava nem conseguindo segurar. Eu achei uma graça aquele cachorro. Enfim. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.